Olá, meu nome é Daniel, estou no meu sítio, onde me dedico ao hobby de fazer queijos. Eu que pasteurizo todo o leite. E por ser engenheiro eletrônico, não me conformava com o tempo que eu perdia fazendo isso, sabendo que essa era uma tarefa que poderia ser facilmente automatizada. Mas não encontrei no mercado um aparelho que fizesse isso. Então resolvi fazer um eu mesmo. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Automatizar a pasteurização significa ter um aparelho eletrônico fazendo sozinho todas as funções necessárias de forma correta. Este aparelho é o painel de controle, que pode medir temperatura e tempo, ligar e desligar a fonte de calor e também fazer o resfriamento. Ele tem um display para sinalizar o andamento do processo, botões de operação e aciona uma sirene para chamar o operador para intervir ou avisar que acabou. O sensor de temperatura tem precisão de meio grau e é montado em uma vareta de inox próprio para ser usado com o leite. Para o painel poder controlar, adaptamos atuadores elétricos. Aqui um atuador comanda uma válvula de entrada de gás e outro o acendimento do fogão. Assim posso deixar o botão do gás ligado e quando o solenoide é acionado, já sai gás pela boca desejada e o acendimento liga a chama. Recomendo a colocação de um termopar de segurança para evitar gás aberto sem chama. Um terceiro atuador liga uma válvula de entrada de água, que permite encher o banho-maria antes do aquecimento e permite trocar a água quente por água fria na hora de resfriar o leite. Um ladrão instalado no banho-maria permite a saída da água quente. São modificações bem simples que qualquer um pode fazer com peças disponíveis no mercado. Isso foi o que fiz para o meu ambiente, mas o painel pode ser usado para qualquer ambiente. Se o calor é de uma caldeira, por exemplo, usamos uma válvula de vapor. E se é uma resistência elétrica, basta um relé. Me fale como é o seu ambiente e te dou uma ideia do que fazer. Para pasteurizar, o painel executa as fases apresentadas nessa tabela. Quando o painel é ligado, já começa a fase de encher. Após o tempo de duração ou condição de término de uma fase, é iniciada a próxima fase. Todo o processo ocorre sem necessidade da presença do operador. Os bips de aviso são apenas para que o operador, mesmo à distância, saiba que está tudo correndo bem. Apenas no final da fase de resfriamento é que o operador é chamado por uma longa sequência de bips, porque ele precisa fazer a adição de cloreto de cálcio, coalho e algum fermento lácteo necessário. Uma sequência longa de bips também chama o operador no fim da fase cronômetro ou caso ocorra algum erro no processo. Vamos agora ver uma pasteurização completa. A panela de leite vai dentro do banho-maria. O leite vai na panela e instalo o agitador. Coloco a mangueira de água no banho-maria e o termômetro em contato com o leite. Ligo o painel. Como já tinha água no banho-maria, já aperto o botão para ligar a chama. Terminamos as fases de encher o banho-maria e de ligar a chama e começamos agora a fase de aquecimento do leite. O display agora mostra o aumento da temperatura. Quando a temperatura chega naquela que foi programada para pasteurização, neste caso 64 graus e meio, o painel desliga o gás. Notem que este vídeo foi acelerado. A fase de aquecimento termina com 3 bips da sirene e começa então a fase de espera. Sem a chama, o leite quente tende a esfriar e o painel está sempre monitorando isto. Quando a temperatura abaixa, ele faz o ligamento da chama para que a temperatura volte a ser mantida acima de 63 graus, que é necessário para uma correta pasteurização. O display segue mostrando a temperatura do leite e quantos minutos faltam para completar o tempo de pasteurização. Sempre que a temperatura do leite abaixa um pouco, o painel liga a chama para manter a temperatura dentro da faixa necessária. Novamente, estamos vendo um vídeo acelerado. Passados os 30 minutos, 3 bips da sirene
sinalizam o fim da fase de espera. O leite já está pasteurizado, mas precisa ser resfriado para que possa ser processado. É nisso que é feito nesta fase de resfriamento. O painel realiza sucessivas aberturas da válvula de água para que entre água fria e resfrie a água e, por consequência, resfrie também o leite. O excesso de água quente sai pelo ladrão que foi montado no banho-maria. Este processo segue até que a temperatura atinja o valor programado, neste caso abaixo de 36 graus. É nessa temperatura que vai ser adicionado o coalho ou algum fermento lácteo necessário para o processamento do queijo. No fim desta fase, ocorre uma sequência de 30 pulsos da sirene, que tem agora o objetivo de chamar o operador para que venha executar as tarefas que são necessárias. A fase de resfriamento foi com o vídeo acelerado. O operador vai agora colocar o termômetro em contato com a água do banho-maria, adicionar cloreto de cálcio, coalho ou algum fermento lácteo desejado, fazer a mistura de tudo, retirar o agitador e tampar para que ocorra o processamento. A pasteurização em si já terminou, mas o painel pode ser programado para ter uma frase de cronômetro que vai contar o tempo necessário para que o coalho ou os fermentos lácteos colocados ajam sobre o leite. Nesta fase, o painel também monitora a temperatura e, se ela abaixa, ele liga a chama para manter o leite na temperatura que foi escolhida para final de resfriamento. Neste caso, a temperatura está programada para 36 graus e o tempo foi programado para 35 minutos. Esta fase de cronômetro é muito útil para quem vai fazer iogurte ou fermentação láctea, onde os tempos são longos e a manutenção da temperatura constante é muito importante. Terminado o tempo da fase cronômetro, uma nova sequência de 30 bits chama o operador porque acabou o processo. Ele aperta o botão para interromper a sequência de bips e vai verificar como que ficou a sua massa, fazer o corte da mesma para dar prosseguimento à fabricação do queijo. Na pasteurização que mostramos hoje, não ocorreram problemas, como defeito em algum solenoide, falha no acendimento do gás, nem acabou o gás. Mas o painel está sempre vigiando. Se acabar o gás ou der falha em algum solenoide e a chama apagar numa hora indevida, o painel percebe que a temperatura não está mais subindo e emite um bip de aviso para o operador. Se essa falta de aquecimento ocorrer durante os 30 minutos, onde a temperatura tem que ser mantida, e a temperatura for abaixo de 63 graus, o pasteurizador aborta o processo e emite um aviso de erro para o operador. Se falta água e no resfriamento não está ocorrendo o abaixamento da temperatura, o painel também emite um aviso de erro. Um termopar instalado junto à chama permite ao painel detectar que a chama apagou por algum agente externo, como um vento, e ele corta o gás para evitar um vazamento. Os parâmetros de tempo, temperatura e número de bips são todos configuráveis. Podemos, por exemplo, para pasteurizar colostro, alterar a temperatura de pasteurização para 60 graus e o tempo para 60 minutos. Podemos também, para fazer uma coagulação láctea, alterar a temperatura do resfriamento para 32 graus e o tempo do cronômetro para 16 horas. Podemos também alterar o número de bips que são emitidos em cada uma das mudanças de fase ou de situações de erro. Espero que tenham gostado do produto.
Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail que eu terei prazer em responder. Até o próximo vídeo.